Olá! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje nós recebemos o mestre Márcio Akira para falar sobre a comemoração dos 15 anos do Centro de Capoeira da Universidade Federal do Estado de Roraima, que terá como tema Capoeira pela Paz. Mestre, seja bem-vindo! Obrigado pelo convite. Olá, Lana, Ítalo, todos que nos escutam, né? Eu fico muito feliz dessa oportunidade de falar desse centro de capoeira que existe na Universidade Federal de Roraima já há 15 anos e do evento que a gente realiza a partir de terça-feira, dia 20. Perfeito. Então vamos lá, antes da gente falar do evento, antes da gente falar dessa comemoração que vem em um momento muito especial, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história do Centro de Capoeira da Universidade para a gente entender a importância desse momento, porque afinal de contas manter uma tradição em uma instituição de ensino por 15 anos, muitos universitários, muitas pessoas devem ter passado por lá, conhecendo um pouquinho mais dessa tradição. Então, por favor, conta pra gente a história, essa trajetória, como é que foi até completar 15 anos. Bem, eu chego aqui em Roraima em setembro de 2008 para o concurso. Não fui concursado para capoeira, né? Sou professor, engenheiro agrônomo. Então, eu sou lotado na Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Atualmente também respondo pela coordenação do curso de agroecologia. Então essa é a minha área de formação, mestrado, doutorado, tudo que a academia exige. Só que eu já era capoeirista. E quando eu já chego com a ideia de montar um espaço de capoeira. Não sabia onde seria. E eu falei, poxa, eu vou procurar e vou fazer a capoeira aqui. Eu já fazia capoeira antes. E em novembro, que é a data da Semana da Consciência Negra de 2008, teve uma roda que eu acho até que a universidade ajudou a organizar ali na Praça do Garimpeiro, se eu não me engano, que fica atrás do terminal ali na Praça das Águas. Sim. É a Praça do Garimpeiro, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome também, mas eu sei ali, perto ali da Escola Monteiro Lobato. Isso, em frente à história. E aí eu tive a oportunidade de encontrar a Capoeira do Estado, os mestres, isso foi em novembro de 2008. E lá estava o Eliakim Rufino, o nosso artista. E ele era responsável pela parte de cultura da universidade. Aí me apresentaram, a gente se apresentou. Falou, então tá, eu passo lá para a gente conversar. E quando eu fui à coordenação, encontrei o Eliakim, falei da ideia. O Eliakim falou, poxa, eu acho ótimo. Vamos tentar então fazer aqui na universidade um centro, não um grupo. Ou seja, algo que a universidade seja da universidade institucional para preservar e promover a capoeira. Aí tudo ótimo assim. E tinha um prédio que estava sendo pouco utilizado, que é o antigo prédio do DCE, que é o Malocão. Naquela época era chamado de Malocão do DCE, hoje é Malocão Cultural. Então estava um prédio meio que abandonado, um monte de sala, ele me deu uma chave e fui. E lá estamos. Bem, aí estamos nesse prédio, era um prédio muito simples, e aí veio na força de vontade mesmo. Começamos a dar aula de capoeira como extensão. Isso é até antes das resoluções de cultura da universidade. Então a gente fazia o projeto e depois a gente legalizava ele dentro da universidade. E ele foi sendo projeto, foi fazendo a parte de extensão, mas naturalmente na universidade pede para a gente fazer o que a gente chama de tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E veio também a ideia de começar a apresentar sobre o projeto em congressos, em seminários, a ideia de trabalhar com fotografia, com exposições fotográficas, tivemos momentos de fazer documentários, então toda essa parte que a gente chama de registrar, preservar e depois promover, começou a acontecer, que também é a parte científica, para você ter ideia. A capoeira, de uma forma geral, tem muito poucos estudos. Então, quem veio antes, os mestres de histórias, até a própria história da capoeira ainda é uma pesquisa que não está finalizada. Então, a gente conseguiu fazer o ensino, a pesquisa, já fazia a extensão, e a ideia de fazer o ensino formalizado. E hoje, a capoeira, nós temos uma disciplina aberta para todos os cursos de graduação. Então, qualquer aluno queira fazer capoeira como disciplina eletiva, que tem que cumprir uma carga horária, você pode procurar capoeira, é uma disciplina ofertada pelo curso de agroecologia e você pode ir lá também fazer. Então, a gente faz ensino, pesquisa, extensão, e ainda tem a parte da internacionalização que daqui a pouco eu falo. Mas é isso que é a capoeira. Realmente, hoje em dia é um programa, talvez o programa, não tenho essa certeza, mas acredito que talvez seja o programa mais antigo nessa área de cultura da universidade, e realmente é um trabalho que já tem muita história para contar, vamos dizer assim. E nesse caminho, acho que seria interessante a gente lembrar agora, quem está nos acompanhando aqui no Entrevistas DPE,
a importância da capoeira para o desenvolvimento cultural dessas pessoas da própria universidade, da academia mesmo ali no estudo, porque é um momento que a pessoa vai estar aprendendo uma cultura tradicional do Brasil e também um momento que a gente pode até dizer de descontração, para poder tirar um pouquinho o estresse do dia a dia. Como é que é isso? A capoeira, ela é uma grande ferramenta de educação, no sentido bem amplo. Ano passado, no final do ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma exposição sobre esse tema, já que a gente é ligado ao curso de agroecologia, como é que a gente justificava. Então, dentro dos objetivos da sustentabilidade descritos pela ONU, tem lá promoção da paz e bem-estar, promoção da paz, promoção da saúde e bem-estar e acesso à educação e cultura. Inclusive, acesso à educação e cultura é direito humano. Então, todos os espaços de capoeira do Estado, eu posso falar porque a gente conhece todos os espaços, a gente trabalha em parceria, desenvolve a capoeira nesse sentido. De haver uma oportunidade, acesso à educação, um local onde o filho vai estar enquanto a mãe não pode estar, o pai não pode estar, que é seguro. Então, é muito mais do que ensinar um conhecimento, porque isso a escola faz. Ela ensina o que a gente chama, a gente até dividiu o tema, habilidades emocionais. Isso está na base nacional curricular. É a pessoa lidar com frustração, né, lidar com medo, ter coragem, autoestima, confiança. Imagina você aprender a fazer, sei lá, uma pirueta. Então você vai ter que lidar com confiança, confiar nas pessoas, né, desafiar seus medos. Então a capoeira, ela trabalha as habilidades emocionais de uma forma muito bonita. Então a gente chama de saúde e bem-estar, as pessoas estarem alegres. A capoeira, na sua essência, ela não é somente de um país da África, dos negros que foram escravizados. Foi uma mistura de cultura. Então, desde o seu início, ela aceita as culturas diferentes. Ela celebra, ela celebra a diversidade. Então, a gente está num contexto de tríplice fronteira, que é o tema da nossa... Quantos problemas... Assim, nós temos uma diversidade cultural normal, de língua, de culturas, mas, recentemente, a questão migratória, a questão de tráfico, de combustível, de pessoas, de tudo mais. Pelas fronteiras, nós temos a questão indigenista, a questão de garimpo. Então, onde são esses locais que todas as pessoas se encontram de forma harmônica? Eu tenho certeza que a capoeira por isso que a gente tenta mostrar. Mas acho que os espaços culturais são essa grande ferramenta de exemplo mesmo de como dar educação, de como respeitar as diferenças. Então, é isso que a gente tenta trazer para que a sociedade entenda o valor que todos os espaços têm. Você falou anteriormente que a história da capoeira, ela, de certa forma, ainda não é muito definida. Mas como que a gente pode explicar essa trajetória para quem está nos ouvindo? Bem, temos que entender um pouco do contexto do Brasil na época que ela aparece, né? Ou ela foi criada. Então, nós tínhamos 3 cidades principais, que eram cidades portuárias, que eram Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E lá chegavam pessoas de vários países da África, porque os negros não foram escravizados somente de um país, de várias regiões da África. Se misturavam com os nativos que já estavam aqui, que são nossos povos originários, e com os europeus. Então, nessa mistura de culturas é que se acredita que nasce a capoeira. Por que isso? Não foi só o Brasil que recebeu o negro escravizado africano, mas em outros países não tem uma cultura, então uma arte, como pode dizer assim, que seja a capoeira. Outra coisa, se você puxar qualquer pessoa que pratica capoeira no mundo, você vai puxar um mestre brasileiro. Então, ele vai puxar o fio dele, vai sair um mestre brasileiro. Outra coisa, as músicas são em português, na sua grandíssima maioria, e não em línguas africanas, assim como algumas religiões de cunho africano. Então, isso já é uma herança europeia, porque o português é uma língua europeia. Então, essa é a grande evidência que nós temos, que ela é nascida no Brasil, em algum contexto que não é muito claro de época, mas praticamente nas 3 principais cidades, nas 3 principais cidades da época, que eram na região portuária. Essa é a história que se tem hoje, que se acredita da origem da capoeira. Muito bem. E a sua história, mestre? Você falou quando você chegou aqui no estado de Roraima, você já praticava, já conhecia e resolveu compartilhar esse conhecimento que você já tinha. Que coisa bacana, né? Trazer e compartilhar. Mas como foi que tudo começou na sua vida? Bem, a capoeira ela entra um pouco tarde na minha vida, se é que nós podemos dizer assim, na época de faculdade. Assim, não era criança quando. Também não sei muito porquê, eu olhei assim na faculdade eu estudava em Viçosa, em Minas Gerais,
2 rapazes praticando, achei tudo incrível, aquela agilidade, como é que não pegava, né? E eu falei, não, eu vou praticar capoeira. E procurei um grupo chamado Guerreiros de Zumbi, do mestre Garnizé, em Viçosa. Então, onde tudo começou. E lá tinha esse grupo tinha alguns outros locais que professores, que a gente chama de professores, monitores, já davam aula. E eu comecei a ter aula que a gente chama de monitor menor, hoje o mestre. E a gente fui com o menor acabou separando do grupo. Aí nessa época a gente criou um outro grupo que chamou-se Capoeira Libertação. Aí se juntamos a outro grupo do Espírito Santo para ter um mestre. Bem, isso foi de 95 a 96, então hoje eu tenho 28, 29 anos de capoeira, até o ano de 2002. Quando chegou o ano de 2002, eu já tinha começado a dar aula de capoeira para criança, junto com o mestre, com o menor. Só que eu sou aprovado para fazer pesquisa e doutorado no Japão. Eu consegui uma bolsa do governo japonês. Eu falei, poxa, beleza, se eu chegar lá achar capoeira, eu me acho e tá tudo bem. E aí meu mestre me deu um berimbau, falou, tu leva o berimbau e você se vira. Só que eu chego no Japão, na província de Chiba, e procuro capoeira, do lado de Tóquio, mas era aquela coisa, 1 hora e meia, e eu não me identificava muito com as pessoas. Era o princípio da capoeira, talvez em Tóquio também, isso foi no ano de 2002. E beleza, aí eu estava no dormitório, e meu berimbau pendurado eu morava no dormitório internacional, teve uma festa e tem um amigo meu, que é austríaco, falou assim, poxa, posso usar o seu banheiro, que a gente estava do lado? Eu falei, poxa, lógico. Ele entrou e viu um berimbau. E voltou assim, você conhece a capoeira? Eu falei, eu conheço, como é que você sabe que aquilo é capoeira? Ele tinha uma namorada brasileira e ele adorava luta. Falou, você pode me ensinar? Eu falei, pronto, agora, só se for agora. E a gente começou num gramado todo, assim, mais ou menos, alojamento, gente, não é uma coisa chique, não, assim. E aí veio o austríaco, veio o americano, veio o japonês. Então eu tive a oportunidade de usar a capoeira no bom sentido para me incluir naquela sociedade. Então, eu dei aula para pessoas de vários países, era o momento que a gente conseguia se confraternizar no bom sentido, aprender a língua, eu estava em outro país, falar inglês, falar o japonês. Eu falei, cara, isso que é a grande sacada. A cultura consegue juntar essa grande força de integração social mesmo. Isso foi até 2006, quando acabo meus estudos, então eu já saio do Japão com a ideia de que eu vou ser capoeirista. Só que eu me sentia cru, no bom sentido, não me sentia. E eu consigo passar para fazer uma bolsa de pós-doc na Fiocruz, de Belo Horizonte. Também minha vida acadêmica, veja, não está ligada, mas a acadêmica do dia eu conto, não tem nada a ver, hoje não tem nada a ver. E eu fui para lá e encontrei mestre Dunga, que é um dos pioneiros da capoeira de Belo Horizonte, numa roda de rua, adoro roda de rua, na roda da Praça 7. Falou, mestre, aí, pô, bem, me juntei a mestre Dunga e lá eu virei professor de capoeira. Então, quando eu chego aqui, eu já era professor de capoeira. E já com a ideia fixa de montar algum projeto e espaço. E vem aquela ideia de encontrar ele aqui, e vem e junta tudo. Então a capoeira, na verdade, o que eu faço hoje foi, de certa forma, o que ela fez para mim. Era estrangeiro, não conhecia ninguém, falava pessimamente a língua, super inibido, e de repente eu era alguém que poderia ensinar e ter, sei lá, 2 vezes por semana uma galera ali pra gente trocar, não sei, era só pra... Trocar ideias. E aquilo cresceu de uma forma que tomou a minha vida. Hoje eu sou capoeira. Eu sou capoeira, pô. Achei muito bacana que você falou que o poder da cultura de unir, né? Pô, isso é incrível. Unir as nações, unir realmente as pessoas, podemos dizer assim. Pois bem, a gente percebe que a evolução e as histórias se unem, realmente, tanto a sua como lá da Universidade Federal do Estado de Roraima, quando você chega aqui. Quando você chega aqui no estado e encontrou esse cenário, que tinha algumas pessoas também já nesse movimento, então foi um encontro que valorizou ainda mais essa cultura, essa tradição? Sim. Aí eu acho não, né? Eu tenho certeza, essa maneira de falar eu acho, assim, para tirar o corpo. Eu não gosto dessa coisa de tirar o corpo, não. Eu tenho certeza que a universidade, junto com os mestres, a liderança, conseguiram fazer um processo muito bonito de unificar e pacificar a capoeira do Estado. A capoeira tinha rivalidades às vezes saudáveis ou não, mas isso é normal também. Mas a universidade é um espaço neutro. E a gente criou um centro de capoeira, não um grupo, uma escola. E hoje, a própria estrutura física mesmo de sala, salão, são utilizados para as discussões das políticas públicas da capoeira. Aí, voltando lá na primeira pergunta, que eu talvez não tenha respondido, qual é a importância? A importância do ensinar talvez não seja muito diferente dos outros grupos, mas a importância de ter um espaço público que preserva, promove, que reúne, que discute. Essa eu acho que é uma coisa que a universidade faz e faz muito bem. Tá? E eu fico feliz de fazer parte desse processo, mas isso só foi possível, e eu tenho que citar alguns nomes, mesmo que eu fale.
Mestre Renato, que é uma liderança pioneira, estava lá. Mestre Caimbé, Mestre Bahia, Mestre Rubem, Ongira, Torresmo, Dias, Papel, Fofo, Michel, Arilson, Alcir, Pinóquio, vou esquecer, Biriba, o mais recente, Mestre Índio, acho que falei, se não todos, quase todos. Todos eles fazem parte, senão não ia dar certo. Não sou eu que fiz. Entendeu? Tinha lugar para sentar, conversar. Não é fácil. Tivemos várias diferenças, mas é normal, saudável. Então, isso é uma grande diferença que a universidade contribui muito. Ela contribui como um espaço de discussão e desenvolvimento das políticas públicas da capoeira. Isso é um fato. A pessoa que tem vontade de iniciar, aprender, conhecer um pouquinho, o que precisa? Precisa ir. Só isso. Precisa vontade. Acha um espaço, se quiser ir com a gente na Universidade Federal de Roraima, terça e quinta, 7 horas. Em ponto. Nunca atrasei. Então, se você chegar lá e eu não estiver lá, ou porque não tem aula, eu não estou aí, ou então, meu amigo, alguma coisa muito séria. Ou então procura perto da sua casa. Todos os espaços são incríveis. Entre em contato com a gente, Capoeira Roraima no Instagram, e me diz onde você mora, que a gente contacta. É tranquilo. É para isso mesmo. Perfeito, gente. E olha só, são 15 anos já de muita história aqui no estado de Roraima. Por isso mesmo, uma grande comemoração do Centro de Capoeira da Universidade está sendo preparada. O que a gente pode esperar desse momento? A gente pode esperar um dia de festa, muita alegria, dia de agradecer. A gente preparou uma apresentação cultural, uma exposição fotográfica. O espaço está muito bonito, depois que foi revitalizado lá o Malocão. Não sei, tudo de bom que a gente pode desejar em um momento assim. É lógico que tem um pouco de nostalgia, de saudade, muita emoção, mas isso mesmo faz parte de uma história tão comprida, tá? A gente vive de história, vamos dizer assim. E amanhã vai ser mais um dia muito bonito dessa história. Dentro da programação vai ter oficina com mestres de Minas Gerais. Fala um pouquinho. Quem são, como é que é esse intercâmbio cultural que vai acontecer, esse momento tão especial? Tá, então eu vou começar com o primeiro dia 20, terça-feira, 18 horas. É a abertura solene. Vamos estar recebendo os representantes da universidade, IFAM, Ministério da Cultura, da Federação Roraimense, Salvaguarda, comunidade em geral. E nós preparamos uma apresentação cultural que a gente chama de ritmos, que fazem parte do universo da capoeira. Também essa exposição fotográfica inédita, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, que foi o edital da FETEC. Tá? Então é muito importante. E a exposição abre no dia 20 e vai estar aberta dia 21, 22 e 23, de 2 às 10 da noite no Malocão Cultural. Então todo mundo pode ir. No dia seguinte, na quarta-feira, às 3 da tarde, os mestres convidados já vão estar aqui. E a gente convidou também os mestres aqui do estado de Roraima e quem quiser ir, para poder ter um momento mais tranquilo, de conversa. Então, às 3 da tarde, no Malocão Cultural, vamos estar lá para conversar com os mestres, dar as boas-vindas, né, descer um pouco a adrenalina. E à noite, mestre Dunga, de Belo Horizonte, mestre Menor, de Viçosa, dão oficinas abertas para qualquer pessoa, mesmo as pessoas que não queiram só ver como é, também a gente vai estar recebendo. E isso vai ser quarta-noite. Quinta-feira é um dia que eu me formo mestre de capoeira. Depois de 28 a 29 anos, é um dia de festa. É o dia raro que eu poderia dizer. Nós temos 16 mestres no estado. Então, em Roraima, só tivemos 16 oportunidades de viver esse dia. Então, quem é curioso, quem é capoeira, quem quer saber, os amigos, todo mundo é muito bem-vindo. É um dia de festa também, de formatura, na quinta-feira. E na sexta-feira, terminamos às 7h30 da noite com a tradicional roda da Igreja Matriz, aqui no centro, perto da Orla, ali em frente à Igreja Matriz, aquela igreja amarelinha, 7h30 da noite. Também aberto para todo mundo. Gente, vocês não estão vendo, mas eu posso ver a emoção dele quando ele fala desse momento de se tornar oficialmente mestre. Antes da gente começar a gravar, eu perguntei dele o que precisa para ser mestre. E eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando agora o que de fato precisa para ser um mestre de capoeira. Bem, eu vou falar, lógico que isso é a minha opinião, essa vivência, longe de mim ter a regra ou o caminho de ser mestre. Mas eu acredito que ser mestre de cultura popular, assim como a capoeira, o mestre de samba, mestre de maracatu, puxada de rede, maculelê, é quando a população, o povo, te reconhece e naturalmente te chama de mestre. Então você anda na rua, as pessoas começam a te chamar de capoeira, e aí capoeira, e aí quando é que vai ter capoeira, e a roda, e aí professor? E isso é uma coisa natural, a sociedade te reconhece e a sua imagem é ligada àquela cultura, à arte, e aí as pessoas começam a te chamar de mestre. Então esse é o verdadeiro mestre
para mim, de capoeira. Quando o povo reconhece ele, a comunidade ao redor, e chama ele naturalmente de mestre. E tem uma segunda parte que é comum o capoeirista ser ligado a um grupo. Então, cada grupo tem uma política. Alguns grupos têm sistema de cordas, algumas pode ser por tempo, outras podem ser por trabalho desenvolvido. Então, é uma coisa muito de cada grupo que seria impossível tentar explicar todos, até porque eu não sei. Tá? Então, esse dia dessa segunda, que é o dia da festa, é quinta-feira. Mas o Mestre de Cultura Popular talvez já estivesse encaminhado e é o dia que a gente aceita ser chamado de mestre e reconhecer. Acho que é isso. Que bacana, gente, que bacana, né? A gente vê o resultado desse trabalho, dessa ação. E eu achei muito bacana você poder falar pra gente essa importância de compartilhar o conhecimento que a pessoa adquiriu durante a vida, de uma forma realmente com o objetivo de ajudar outras pessoas e levar a cultura para muitas outras pessoas, né? Porque cada pessoa que passa por lá acaba sendo um multiplicador. Passou por lá, assim como você chegou, também foi acolhido em uma iniciativa, acredito eu, muito parecida com essa, e hoje, mestre. Quantas pessoas também se espalharam aí por esse mundo de meu Deus e acabam também se tornando multiplicadores dessa cultura, não é verdade? Uhum. Muito bem. Então, o que mais que a gente pode destacar? Eu sei que você falou que você gosta muito da roda de rua. Isso. Fala pra gente qual é a diferença da roda de rua, de uma que é feita, por exemplo, lá no Malocão. Qual é a diferença? Bem, a diferença da roda, que a gente chama de roda de rua, em espaços públicos, praças, feiras, é as pessoas participarem, pessoas que você pode estar transitando, ex-capoeiristas, outros grupos. E o controle da roda, ela se dá de uma forma baseada no respeito. E parece uma coisa simples, eu queria até voltar naquela observação, essa importância de espalhar o conhecimento, ela é tão importante que o que é patrimônio do Brasil reconhecido pelo IPHAN é o ofício do mestre, essa parte do ensinar, porque é uma cultura oral, não está no livro, você ensina no boca a boca. E também a roda de capoeira. Então, o que é patrimônio nosso, mesmo que a gente é orgulhoso, são esses dois. Então, essa parte de ensinar, que a gente é orgulhoso, é difícil, mas é super prazeroso, e a roda de rua. E quando eu cheguei em 2008, tinham rodas, algumas rodas não eram tão recorrentes, por exemplo, não era todo mês, era de vez em quando, mas havia conflitos. E aquilo é difícil de lidar, porque você está na rua, todo mundo pode jogar. Mas eu sempre gostei de roda. E até que alguns amigos muito próximos, era meia dúzia mesmo, no número mesmo, não, vamos fazer uma roda de rua uma vez por mês. E a gente pensou na Orla porque é um lugar histórico, é um lugar que a gente acreditava que ia voltar a ser revitalizado, naquela época estava muito ruim, a gente foi revitalizado, não sei, há um pouco tempo atrás. E era acesso à cultura. Nós temos várias questões ali no centro, o beiral e tudo mais, nós somos cientes disso. Mas a cultura, a capoeira, ela é ali que ela nasce, é ali que ela tem que estar, é ali que ela tem que expor ou dar acesso à cultura. E começamos a roda. E ela dá certo há 12 anos, porque aí eu falo, e todo mundo sabe, eu não gosto de briga. Ah, não, vem pra lá pra brigar, não. Entendeu? É isso. E toda vez que a gente antevê a briga, né? Porque a briga não começa do zero. A gente, respeitosamente, as pessoas já sabem, tipo, vamos lá, e a gente vai. Porque é um local de confraternizar. A capoeira, uma das histórias, até do surgimento dela, era um momento de descontração. As pessoas tinham ali um tempo vago, era um momento que a gente chama de vadiar. Tanto que o vadiar tem um sentido até pejorativo, de coisa ruim, do vadio, né? Mas no vadiar pra gente é uma coisa boa, gente. É você poder ter um momento de prazer, de manter tua cultura, tua arte, batucar, sambar, né, jogar uma capoeira. Então é nesse sentido que a gente leva a roda da Igreja Matriz. Mas a gente entende todos os sentidos de roda que não é nossa, inclusive aquelas que a gente chama de roda mais pesada, onde o bicho pega. Isso é capoeira também, ela é legítima. Mas eu não conseguiria coordenar, porque é algo que eu não consigo controlar. Mas eu sou a favor ou contra isso, faz parte da capoeira. Desses 15 anos, qual momento foi mais significativo, ou se for até difícil pontuar qual foi o mais significativo, qual que a gente pode destacar? Uma situação, uma história, alguém que passou por lá e hoje é multiplicador, repassa também os conhecimentos, ou de repente uma roda que foi legal? Conta pra gente. É difícil, mas eu destacaria alguns momentos. Os momentos que a gente fazia, que a gente chamava de Semana da Consciência Negra e Festival de Capoeira da Universidade Federal de Roraima.
A gente fez 6 edições, 2009 a 2015. No final já era um evento grande, de segunda a sexta, que a gente acredita que circulava de 500 a 1.000 pessoas por dia, que uniu a capoeira e as culturas populares, então a gente trazia artistas de fora. Então foi um momento muito bonito de união, uma festa capaz de ser feita pela cultura popular, do boi, do maracatu. Era muito bonito. E ver essa diversidade na universidade, para mim é incrível, poder abrir a porta. Então esse é o momento, que acabou em 2015, por diversas razões, e isso. Outro que eu sou orgulhoso é a roda da Igreja Matriz. A roda de rua. É uma roda tradicional, todos do estado reconhecem. Não é a única, gente. Tem outras que são incríveis iguais. Mas essa, porque você fazer uma roda de rua, você tem que ter, no bom sentido, um respeito mútuo. Senão você não consegue segurar. Eu queria aproveitar, tem uma história que é incrível, que só a capoeira faz. Estava na roda de rua da igreja. Conta pra gente. Eu quero saber se outra. Se tiver, manda aí, manda pra vocês, manda no link. Eu tenho que contar essa história, sou muito orgulhoso mesmo. A gente faz roda ali na igreja, à noite, às 8h30 da noite, 9. Aí passou o caminhão de lixo, com o pessoal trajando. Sim. Ele circulando ali a praça. Ali é uma praça aí na igreja. Desceu o rapaz do lixo, do jeito que ele estava, saiu correndo, entrou na roda. No meio da roda, o palco era dele. Ele jogou e o caminhão circulando. Na hora que o caminhão acabou de circular, foi sair perto daquele bar, o primeiro bar, ele agradeceu, valeu, galera, e foi. Qual é a arte que você sai do caminhão de lixo, literal, entra dentro do palco, todo mundo te apoia, aplaude e pede para você voltar? Sim. Se isso não é aceitar tudo, no bom sentido. Isso ficou essa coisa tão... Foi um dia ou 2 dias, na verdade, mais de um dia. Que talvez ninguém tenha percebido, mas... Mentira, não tem como perceber. A galera que viu, até hoje fala. Então, olha só, isso é roda de rua. Isso é a capoeira. Todo mundo é bem-vindo. Então, essas histórias que ficam... Um dia que... Né, teve um dia, até virou música. A gente faz a roda da igreja há 12 anos, sei lá, uma vez por mês, não sei quanto nós já fizemos. Só uma vez a gente ganhou dinheiro. No final tinha um rapaz que ficou tão feliz que falou, pô, toma dinheiro. A gente nunca tinha recebido. Eu falei, não precisa. Aí ele deixou R$7. A gente fez uma música, que a roda é a primeira sexta-feira depois do dia 15. Que é uma outra história que eu conto daqui a pouco. Aí a gente fez uma roda, sexta-feira depois de 15. Marco nada com ninguém. Vou na roda da igreja para ganhar 7 vinténs, camará, e viva, meu Deus. A gente fez uma música por um dia que passou. Então essas pequenas histórias talvez marquem a parte da migração. Assim que chegaram os migrantes da etnia Warau, não sei se você se lembra, eles ficavam na rua muito coloridos, as mulheres com a roupa de chita, e aquilo marcou muito a cidade. Foi logo no começo da onda que veio essa grande onda migratória. E aí, com alguns colegas da universidade, montamos um projeto e fizemos Gingando pela Paz. Então, uma vez por semana, os meninos saíam lá do alojamento do Pintolândia, da etnia Warau, e iam ter aula de capoeira. Isso durou 1 ou 2 anos. Foi um momento muito difícil, assim, de não conseguir saber se você está desenvolvendo. Porque as pessoas chegavam lá com outras necessidades, a gente achava que eles iam lá só para aula. Não, e a gente não conseguia desenvolver, mas foi um desafio incrível que ficou muito marcado. Inclusive, tem várias fotos e registros quanto a isso. Temos a época que nós estamos hoje no Malocão Cultural da Universidade. E ali, por um momento, foi o centro de referência para migrante refugiado. Né? Então, tinha todas essas agências da ONU, Acnur, UNFPA, OIM, outras ONGs, e tinha o centro de capoeira. Então, de dia eles funcionavam, à noite dava aula. Então, você trabalhar ali dentro de todas essas questões sociais, de organizações internacionais, isso é muito prazeroso. Então, tem várias coisas. Às vezes que a gente é chamado para fora e tudo mais, mas não sei, é muita história, muita coisa marcante. Que legal, que interessante. Bem, gente, eu acho que a gente conseguiu entender a dimensão, a importância desse evento que vai acontecer na universidade. Mas antes da gente já caminhar ali pro fim da nossa conversa, logo lá no começo você falou de uma questão que a gente iria pontuar depois, de levar a capoeira até para outros países. Foi isso mesmo que eu entendi? Isso. Como é que foi isso? A capoeira, ela está no mundo inteiro. Eu acredito que em mais de 150 países, de 10 a 20 milhões de praticantes. Essa é a estimativa que nós temos hoje. Algumas vezes tivemos oportunidade. Então, quando eu volto, desde que eu iniciei a capoeira no Japão em 2002, ainda tem algum tipo de relação. E nesse período, pelo menos a cada 2 anos, eu fui ao Japão para fazer intercâmbio, oficinas ou qualquer coisa semelhante.
Tivemos algumas oportunidades de ser convidados por ONGs internacionais, de ir à África, também pela capoeira. E dessa vez a gente está marcando aqui na região da Tríplice Fronteira, que é onde a gente mora. E por 2 vezes nós fomos a Guiana, para fazer oficinas. Então a gente traz essas imagens. Como a capoeira, ela é assim, um pouco de embaixador de uma cultura de paz. Ela tem uma imagem muito positiva. Aí eu falo de morar no Japão todo ano no Japão, na época do verão, se faz o Brazilian Day, o Dia do Brasil em Tóquio, que é numa praça em Tóquio super, né, movimentada. Todos os anos tem a capoeira. O próprio Itamaraty fez livros e traduziu em várias línguas para usar a capoeira como uma imagem de embaixador do Brasil, que vem a parte de internacionalização, que eu ia falar e acabei não falando. Isso é internacionalização. Olha como é que a gente leva sempre uma imagem muito positiva. Então, o capoeirista, os mestres praticantes, são embaixadores de uma cultura de paz, de fato. Que, inclusive, esse é um dos temas, né? Esse é o tema desse ano. É o tema, gente. Capoeira pela Paz na Tríplice Fronteira. Esse que é o tema. Olha aí, tudo a ver, não poderia ser diferente, com toda certeza. Muito bem, então reforça aí o convite para quem está nos acompanhando nesse momento. A população geral pode participar, é só chegar e conhecer um pouquinho mais, por favor. Vamos lá, é uma casa de capoeira, é só chegar. E chega do jeito que você vier. Chega atrasado, chega cedo, a gente entende a particularidade. Vem só para comer o bolo, vem só para fazer um batuque. Então a gente vai ficar muito feliz de receber todo mundo. Quem já passou, quem não passou, quem é curioso, quem está nos escutando. Então fica o convite para terça-feira, 20 de agosto, 18 horas, no Malocão Cultural da Universidade Federal de Roraima. Ele fica ao lado do DCE, atrás do restaurante. Caso tenha alguma dúvida, manda mensagem para a gente no Instagram, Capoeira Roraima. É fácil de achar. A gente vai ter uma satisfação enorme de responder e receber todo mundo. Que legal. Então, para finalizar, qual mensagem a capoeira deixa para os nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando agora? Tem uma mensagem que vai mudar a sua vida. Pratique capoeira. É verdade. Para a pessoa poder sentir de fato, né? Acha um cantinho, tira o jeito, tira a frente. Todo mundo também tem isso, tá? Mas faz. Larga isso e faz. Acha um jeitinho. Se não souber onde tem, liga pra mim, que eu te digo onde é que você vai achar um grupo. Não deixa para depois não, gente. Não deixa para depois. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Ítalo. Por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da trajetória. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado para vocês também. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Lana Francis e até a próxima.